Obrigado, Margarida, sobre este tema crucial para as empresas portuguesas que procuram expandir os seus horizontes além fronteiras. E nos próximos minutos vamos explorar o papel vital que, no nosso entender, a faturação eletrónica desempenha no contexto da internacionalização das empresas. Desde a contribuição ao nível da conformidade legal, até à influência na digitalização dos negócios e na melhoria da competitividade das empresas, especialmente nas PME, que são a grande maioria do nosso tecido empresarial. Se pensarmos desde logo na conformidade legal, concluímos que a faturação eletrónica não é apenas uma opção conveniente, mas é também uma necessidade para as empresas que operam em mercados internacionais, uma vez que garante que as transações comerciais estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares de cada país, evitando também possíveis penalizações, e garantindo uma operação suave e transparente, que é aquilo que qualquer empresa deseja no seu negócio. Além disso, a faturação eletrónica desempenha um papel também crucial na digitalização dos negócios, portanto, e desde logo em plena revolução digital em que nos encontramos, é fundamental ter a capacidade de enviar, receber e processar faturas eletronicamente para manter a competitividade e eficiência operacional. A automação dos processos financeiros através da faturação eletrónica não apenas reduz os custos administrativos, mas melhora também a precisão e a velocidade das transações. Irei de seguida partilhar uma breve apresentação, onde irei analisar com mais detalhe os principais aspectos e oportunidades que a faturação eletrónica coloca na jornada de internacionalização das empresas. Espero, acima de tudo, que esta sessão seja informativa e esclarecedora e que possa traduzir que se possa traduzir em conhecimentos que contribuam para criar valor aos processos de negócio das empresas. Bom, sem mais demoras, vou então dar início aqui à apresentação. Creio que estão todos a ver os slides. Ahm, Antes, só para quem não conhece a Sovos, que ainda está numa fase de co-branding com a Safety, portanto foi adquirida pela Sovos vai fazer agora 3 anos, a Safety, uma empresa que já tem mais de quase 24 anos de história em Portugal, e com a Sovos tem agora um novo papel que vai para além apenas da faturação eletrónica, mas apesar de ser esse o tema que vamos aqui falar hoje, portanto, a Sovos globalmente tem 15 escritórios com sede em Boston, somos mais de 2.800 profissionais com 700 na Europa, sendo que Portugal é um dos centros de competência e desenvolvimento de soluções a nível mundial, e a Sovos trabalha com 50% das empresas do ranking do Fortune 500. Empresas como a SpaceX, a Disney, a Netflix estão entre essas empresas. Em termos de cobertura funcional das nossas soluções, apesar do tema de hoje, como eu disse, ser a de faturação eletrónica, abrangemos tudo o que tem a ver com o reporting, relatórios periódicos ou contínuos que são exigidos por diferentes governos. Aqui em baixo podem ver o número de países onde estamos preparados para responder a essas obrigatoriedades. A faturação eletrónica é uma delas e não é igual em todos os países, portanto, daí também a importância de podermos responder adequadamente àquilo que é a legislação em cada mercado, e aspectos como a determinação do IVA, que também são importantes no momento de faturar e de garantir que o IVA está corretamente determinado e de acordo com as diferentes jurisdições, porque não são apenas os países, são as diferentes regiões e jurisdições, e neste caso estamos preparados para responder a este aspecto em mais de 19 mil dessas jurisdições. Em Portugal, somos líderes de mercado enquanto maior rede de faturação eletrónica. Em 2022, passaram pela nossa plataforma mais de 52 mil milhões de euros, o que corresponde a sensivelmente 25% do PIB nacional desse ano. Trabalhamos com as maiores empresas privadas e estamos ligados a 100% do setor público. Começando por dar aqui um contexto também daquilo que são estes desafios das empresas que se internacionalizam e do papel da faturação eletrónica, é importante perceber que estamos num momento de viragem, num momento de mudança de paradigma, em que, de facto, estamos perante um novo mundo regulado e cada vez mais regulado. Essa é a tendência. Mas porquê é que isso acontece? Acontece desde logo porque os governos perceberam que para combater a evasão fiscal,
precisavam de regular mais os mercados e as transações. Este é um dado de 2015, em que nos países da União Europeia, 152 bilhões de euros, ou 1.000 milhões de euros, não eram objeto de cobrança, portanto, faziam parte dessa evasão fiscal, e ao longo de uma década, portanto, até 2021 e desde 2011, houve de facto uma recuperação por parte dos Estados-membros, na ordem dos 70%, entre aquilo que era o valor esperado versus a cobrança efetiva. E, portanto, o que representou ao longo de 10 anos, nessas medidas que foram sendo tomadas, mais 132 mil milhões de euros que foram coletados pelos diferentes governos, estando, portanto, há 2 anos atrás, em níveis de 61 mil milhões de euros de gap do IVA, o que é uma recuperação assinalável. E, portanto, por esse motivo, e Portugal vemos aqui que, apesar de tudo, pronto, tem valores em linha com o resto da União Europeia. Estamos a falar em Portugal de 713 mil, aliás, 713 milhões que ainda saem fora, o Estado não está a conseguir recuperá-los, e é, não só em Portugal, mas nos restantes países da União Europeia, esse o principal motivo, mas não só, pelo qual este tipo de medidas de regulação e de digitalização têm vindo a ser tomadas e vão continuar a ser foco por parte dos governos ao longo dos próximos anos. Um outro aspecto também importante mencionar tem a ver com o novo framework regulatório mencionado naquilo que são os objetivos de competitividade para além de 2030 por parte da Comissão Europeia, com uma visão de longo prazo sobre a competitividade, em que quer atuar na maior competitividade dos mercados do espaço europeu, promovendo o crescimento das empresas, inovando na regulação, racionalizando também os desperdícios na legislação ecológica, digital e económica. Portanto, são todos aspectos que vão neste sentido da maior regulação e conhecimento dos dados por parte dos governos, e essa regulação redireciona também a transformação digital, que requer automação inteligente, qualidade dos dados, interoperabilidade entre redes e confiança acima de tudo, porque as empresas querem ter a segurança e a confiança de que os dados que vão cada vez mais ser exigidos e já estão a ser exigidos pelos governos são de facto ou respeitam a privacidade que as empresas querem salvaguardar. E desde logo todas as redes que entre si têm que estar interligadas para garantir processos completamente suaves e transparentes entre mercados. E, portanto, de certa forma, como nós vemos este tema, é que a digitalização dos impostos acaba por ser um cavalo de Troia de um novo mundo regulado. Portanto, é uma forma dos governos terem acesso em tempo real ou quase em tempo real, e cada vez mais será em tempo real, de todas as transações que ocorrem nos seus espaços, nas suas fronteiras, e dentro disso, a título de exemplo, estão previstas a curto prazo mais 50 novas obrigações um pouco por todo o mundo, nesta matéria da faturação eletrónica, dos relatórios periódicos, e 70 países serão impactados por requisitos digitais, onde a faturação eletrónica, mais uma vez, desempenha um papel muito importante neste tipo de regulação. Outro aspecto também que vem da União Europeia e da Comissão Europeia tem a ver com o projeto VIDA, ou o IVA na era digital, ou VAT in the Digital Age, assenta em 3 pilares. Por um lado, promovendo uma declaração digital do IVA e da faturação eletrónica, o tratamento do IVA e o registro único do IVA na União Europeia, tendo como objetivo que todas as empresas, isto como objetivo inicial seria a partir já de 1 de janeiro de 2028, mas todas as empresas dos Estados-membros da União Europeia, na emissão e recepção de faturas, teriam que fazer utilizando a faturação eletrónica. Portanto, esta standardização procura promover, portanto, a qualidade, a disponibilidade e a acessibilidade dos dados e a respectiva transparência, mas acima de tudo, mais uma vez, tem a ver com a recuperação de receitas, que se estimam que com esta medida sejam superiores a 11 mil milhões de euros anuais,
a partir de 2028, e que para as próprias empresas, no sentido da competitividade que as empresas poderão alcançar e melhorar respectivamente, também correspondam a cerca de 4 mil milhões de euros por ano, o que também não é de menosprezar. Portanto, não é só, digamos, o combate à evasão fiscal e a recuperação de receita que os Estados querem promover, mas muito também a competitividade das empresas por via da sua digitalização. E, nesse sentido, vemos que não só a faturação obrigatória B2B, portanto, entre empresas e Estado, mas também B2B, entre empresas, na União Europeia, está, portanto, fortemente já regulamentada. Em termos de relação com o Estado, em Portugal, faltam só as PMEs serem abrangidas obrigatoriamente, uma vez que grandes empresas e Estados já estão obrigatoriamente a fazer faturação eletrónica. As PME, apesar dos adiamentos, percebemos que é algo que é inadiável, portanto, é algo que as empresas não só domesticamente devem estar atentas e, quanto antes, iniciar este processo de transição, mas também percebendo, acima de tudo, naquilo que é a internacionalização do seu negócio, vão ter que cumprir estes requisitos e já é obrigatório, desde logo, em termos de relação com os governos, como vem aqui a azul, na grande maioria dos Estados-membros. Portanto, Portugal, a única exceção são mesmo as PMEs, e quando falamos em B2B, vemos que também a grande maioria dos países, como Espanha, França, Alemanha, Polónia, já anunciaram a obrigatoriedade para os próximos 2 anos entre empresas, portanto, obviamente de forma gradual, mas abrangendo a totalidade das empresas nesses países. E vemos que Itália é um dos casos de sucesso, que já desde 2009 implementou esta obrigatoriedade. Portanto, como vemos, não só porque as diretivas da União Europeia vão neste sentido, mas porque percebemos que é algo que para os governos é importantíssimo controlar a informação sobre as transações em tempo real e garantir que de facto se recupera a totalidade da receita esperada. Vai ser inevitável esta evolução. Portanto, um pouco também pelo mundo, e dando aqui apenas exemplos de alguns países que já referi, são muitos mais os países que já estão, digamos, num processo de transição. A América Latina, curiosamente, foi pioneira nestes processos de transição, começar pelo Brasil, México, Chile, Colômbia, e a Europa veio um pouco, foi um processo um pouco mais recente, desde logo com a Itália. O projeto que referi da União Europeia, o VIDA, a partir de 2028, vai, digamos, promover esta generalização da faturação eletrónica em empresas. Pronto. Se falarmos em termos de interoperabilidade e tendências, antes de mais também dar aqui relembrar em Portugal como é que a faturação eletrónica e os contratos públicos estão regulados, desde logo também recordar que a faturação eletrónica, para ser considerada eletrónica e não confundir com o PDF, pois o PDF, para todos os efeitos, na perspectiva de quem recebe, é equivalente quase ao papel, porque há necessidade de introduzir os dados que vêm no PDF de forma manual, e muitas vezes, como sabemos, esse PDF é objeto de impressão. Portanto, para todos os efeitos, o PDF não é fatura eletrónica, é uma fatura digitalizada. A fatura eletrónica, efetivamente, para ser considerada como tal, tem que ser emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado, que permita um tratamento automático e eletrónico. Essa estrutura pode corresponder aos mais variados standards e formatos. No que diz respeito à relação com o setor público, em Portugal está definida a norma técnica CIUS-PT, e que corresponde a um conjunto de requisitos e de estruturas que devem ser respeitadas para se estabelecer a relação com o setor público. A comunicação passa pelo envio do sistema emissor para o sistema receptor de forma totalmente automática, sem necessidade de inserção manual. E, como percebemos, naturalmente, o PDF não responde a estes requisitos. O SIUS-PT, também muito rapidamente, para quem não sabe, portanto, foi, digamos, implementado pela entidade que em Portugal
coordena o processo de implementação da faturação eletrónica, que é a entidade de serviços partilhados da administração pública, é a SPAP. Essa versão foi inicialmente divulgada em 2019 e tem, obviamente, vindo a sofrer atualizações e tem este objetivo de garantir o processamento automático das faturas entre empresas e o Estado. Falando de um aspecto também muito relevante, e vão perceber a ligação com estes aspectos que referi, dos diferentes formatos, e em Portugal estar instituído o SIS-PT para o Estado, mas que muitas empresas aproveitam esse standard também para trabalhar e transacionar faturas entre si. A rede PayPal surge como um papel muito relevante naquilo que são a troca também de documentos financeiros entre diferentes países, entre governos, pois estabelece um conjunto de especificações para diferentes documentos de negócio, não apenas a faturação eletrónica, mas encomendas, guias de remessa e outros documentos complementares, precisamente tendo em vista facilitar este, esta digitalização em que estamos a viver entre vários países europeus. E embora a gênese da PayPal seja europeia e esteja em 29 países europeus, muitos outros países, como a Austrália, Canadá, a China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos, incluíram já ou passaram também a adotar a rede PayPal para as transações entre os respectivos governos. E em Portugal, a SoftSafety é o único ponto de acesso privado que garante a ligação a esta rede e aos diferentes mercados em que ela está presente. Para terem uma ideia das diferentes standards de mensagens que, nomeadamente na União Europeia, são utilizados, já falámos aqui de Portugal com o SIS-PT, mas se virmos e para percebermos também a importância da rede PayPal, a grande maioria dos países e os restantes Estados-membros adotou o standard PayPal para a relação com os respectivos governos. E, portanto, por aqui também vemos a importância desta rede, e daí ter mencionado, para se perceber, nomeadamente as empresas que nos processos de internacionalização também se relacionam com diferentes entidades públicas noutros países, é também digamos, um reflexo da necessidade de adaptação que existe e de que, de facto, em diferentes mercados variam os requisitos, porque mesmo quando falamos de utilizar um formato ou um standard semelhante, cada país estabelece sempre diferentes requisitos para responder às suas necessidades específicas. Pronto. Eu creio que também não é, digamos, uma grande novidade para quem assiste hoje a esta sessão, quais é que são as vantagens da faturação eletrónica, pois muitas delas são óbvias, vou aqui apenas recordar algumas, ou as principais. Desde logo, e nesta perspectiva em que estamos aqui a falar hoje, a conformidade legal que é necessário garantir em cada mercado onde as empresas operam, sejam eles mercados onde já temos alguma maturidade de atuação ou novos mercados para onde vamos, é importante garantir o cumprimento e antecipar as alterações à legislação futuras. O controle e a traçabilidade, portanto, garantir que, de facto, as faturas, neste caso os documentos financeiros, são entregues e são integrados no destino, e, portanto, a fatura eletrónica, ao contrário, mais uma vez, do PDF, dá a indicação para o emissor, neste caso para o fornecedor, de que a sua fatura foi integrada no sistema de destino, portanto, evitando aqui todo o tipo de extravios, mesmo até com fatura em PDF, que possam acontecer. Há aqui uma garantia de que foi integrado, de facto, no sistema de destino, o que permite facilitar depois todo o processo subsequente de contabilização, aprovação e pagamento. Há também, digamos, uma camada de segurança substancialmente diferente e muito mais robusta naquilo que é a transação com faturação eletrónica,
e toda a autenticidade e integridade que é garantida através deste processo. Não esquecermos também a sustentabilidade ambiental, que deve ser também cada vez mais central nas práticas empresariais, nomeadamente neste momento, no que diz respeito às estratégias de ESG, são as grandes empresas que estão abrangidas, mas nos próximos anos, de forma gradual, também empresas PME vão ter que passar a responder sobre estes temas. A título de exemplo, os bancos, para darem financiamento às empresas, vão e já têm que apresentar ou já têm que ter critérios como sejam os das práticas ambientais e de sustentabilidade que as empresas têm e, em função disso, haver uma análise de risco e uma atribuição ou não desses financiamentos. Portanto, empresas que apresentem práticas sustentáveis, nomeadamente, como é o caso da faturação eletrónica, aumentam assim a probabilidade de, nos próximos anos, nesses processos de financiamento também estarem mais aptas a conseguir esses mesmos financiamentos. Necessariamente a redução de custos e maior eficiência operacional, creio que este é óbvio para todos aqueles que utilizam ou pensam utilizar a faturação eletrónica, e a maior liquidez que é obtida através de ciclos de pagamento mais rápido, o que é sobretudo importante e crítico para PMEs, para quem tem mais do que para as grandes empresas. Normalmente esta liquidez é condição para a sobrevivência das empresas. Portanto, o conseguir, ao final de cada mês, de facto, ter as cobranças junto dos clientes para poder sobreviver, digamos, e manter os seus colaboradores. E este é um aspecto que para nós também tem uma extrema importância, sobretudo para as PMEs. Quais é que são as tendências e em forma de resumo daquilo que é esta evolução para um mercado mais regulado, mais digital e em que a faturação eletrónica é condição para se fazer negócio, seja com setor público, seja com empresas, e muitos dos que também assistem hoje já de alguma forma terão sido abordados pelos vossos, não só pelos vossos clientes, mas até por fornecedores, no sentido de aderirem à faturação eletrónica, porque, nomeadamente, as grandes empresas, e em Portugal, em setores como o retalho, como a área da saúde, e muitos outros, vão impondo ou tentando impor esses requisitos como forma, até como condição essencial para que haja um contrato de fornecimento. Portanto, e não há, digamos, espaço, muitas vezes, para uma faturação em papel que o fornecedor queira manter. Portanto, essas tendências são a da crescente adoção da faturação eletrónica, portanto, não só por via da imposição legal, mas porque, de facto, as empresas percebem, a pandemia foi também exemplo disso, mas percebem a necessidade de terem processos mais digitais, dentro de tudo o que é esta revolução em que estamos a viver, e estimamos que nos últimos 2 anos o crescimento da adoção da faturação eletrónica por parte das empresas tenha sido na ordem de 24% ao ano e que se espera, obviamente, que continue, sobretudo com a obrigatoriedade da faturação eletrónica no setor público, mas depois a forma como essas empresas, as PMEs neste caso, vão expandir essa adoção, não só para os seus clientes do setor público, mas para junto também dos seus clientes do setor privado. Também as soluções integradas, portanto, as empresas cada vez mais querem ter nos seus sistemas de faturação financeiros estes processos integrados para reduzir o tempo e custos associados ao processamento de faturas. A título de exemplo, a Sopra Safety tem parceria com mais de 180 parceiros de softwares de faturação, que representam 110 marcas de softwares de faturação, precisamente para facilitar o processo de adoção da faturação eletrónica. Portanto, já não é um processo, digamos,
complexo como aqui há alguns anos atrás, em que se exigiam projetos, custos elevados de integração. Portanto, hoje em dia, mais de 110 marcas de software e 180 parceiros, no caso da SoftSafety, têm estas soluções preparadas de forma praticamente nativa através dos seus sistemas. Também a interoperabilidade é fundamental, porque se olharmos para o mercado das telecomunicações, existem várias redes, vários fornecedores. A SoftSafety está ligada a mais de 40 redes a nível global, algumas em Portugal e a grande maioria, várias dezenas, a nível global, precisamente para garantir que, seja na emissão ou na recepção da fatura eletrónica, os processos de ligação aos diferentes parceiros se possam estabelecer de forma rápida e ágil. E depois uma tendência, como vimos há pouco, é a da obrigatoriedade B2B, portanto, entre empresas. Em Portugal ainda estamos neste processo de adoção para o setor público. Vimos que os principais países da União Europeia já anunciaram essas medidas. Itália foi pioneira, portanto, é inevitável que chegue a Portugal. Ou seja, daí esta mensagem clara: quem atua noutros mercados, tem que estar atento a esta situação, deve iniciar já um processo de investigação, de preparação para anteciparem essas novas medidas. Quem obviamente se relaciona com o setor público noutros mercados já teve que de alguma forma se adaptar. E, portanto, isto para dizer que não devemos estar a olhar para aquilo que se passa em Portugal apenas, e mais uma vez, para quem está em processo de internacionalização, planeia ou já os tem em curso, deve, obviamente, atender a estes requisitos. Porquê não adiar? Porque a faturação eletrónica é crucial para que as empresas estejam na vanguarda da eficiência e competitividade no mercado global. Portanto, esta é, digamos, a mensagem principal que eu queria deixar ehm, para, para esta sessão de hoje. Portanto, não devemos ficar à espera daquilo apenas que os Estados-membros, neste caso em Portugal, anunciem e venham a implementar. Acho que é importante perceber-se, acima de tudo, que há criação de valor com este tipo de transição, como em muitos outros processos que as empresas têm vindo a digitalizar. Portanto, este é mais um desses processos. Não faz sentido digitalizar outras áreas, e outros processos da empresa e manter aqui processos obsoletos, que é o caso do papel ou até mesmo do PDF. Dizer ainda que nos podem seguir através do LinkedIn para estarem a par daquilo que sejam estas atualizações da legislação em vários mercados e outros assuntos relacionados com a faturação eletrónica e aspectos regulatórios também em Portugal e no espaço europeu e no resto do mundo. Agradecer a vossa atenção estar disponível para algumas questões que possam ter. Olhando agora aqui para o chat. Vou tentar aqui responder às questões colocadas. O Dr. José Correia pergunta aqui como lidam com o PDF simples e editável que a AT aceita até 2024. Sim, vamos lá ver. A questão do PDF, obviamente que é sempre melhor que a fatura em papel e já é um processo de desmaterialização, mas sobretudo na perspectiva de quem envia. Portanto, o incentivo para quem envia é muito interessante porque, de facto, há uma poupança já no envio e no processamento, mas perde-se um conjunto de outros aspectos, nomeadamente em termos de garantia de entrega, na visibilidade sobre que, de facto, da confirmação de que, de facto, esse documento foi integrado no sistema de destino. E do lado do receptor, para todos os efeitos, o PDF é semelhante
ao papel, porque há necessidade de tratamento manual do PDF enquanto documento. Portanto, o desincentivo é temporário, ou melhor, vamos dizer que é uma ferramenta já importante, mas como vimos, apesar dos adiamentos, grandes empresas e Estados já são obrigadas à fatura eletrónica. Os receptores, sobretudo de maior dimensão, que têm um grande volume de faturas recebidas, querem claramente que os seus fornecedores evoluam para a fatura eletrónica, porque isto representa custos administrativos elevados, mas sobretudo para quem emite é importante perceber esta diferença da transição para a fatura eletrónica. Volto a relembrar, por exemplo, a questão dos pagamentos serem potencialmente mais rápidos, porque estamos a reduzir o ciclo de processamento dos documentos. E, portanto, esta transição para a fatura eletrónica traz, de facto, vantagens, vai acabar por acontecer a sua obrigatoriedade, como vimos aqui naquilo que são as alterações de legislação nos vários países. Portanto, é uma questão de tempo. Sobretudo, se estamos, como nação de hoje, o tema é a internacionalização, não nos parece que adiar até à data ao último mês em que entra em vigor uma determinada legislação seja a melhor estratégia. Portanto, como em tudo, se pudermos antecipar e se podemos beneficiar também dessas vantagens processuais e de cobrança, tanto melhor. Portanto, um, o José pergunta aqui se não contribui para a simplificação, o facto de algumas empresas exigirem campos extra. Sim, é verdade que tanto o setor público pode ir atualizando os dados que pretende receber, e, portanto, isso é uma evolução natural destes processos, portanto, não vão ser estanques no tempo, também como as empresas, em função dos seus setores de atividade, das suas áreas de negócio, tenderão sempre, obviamente, a exigir campos que podem ser distintos. E daí a importância de uma solução de faturação eletrónica, assim, quando, no momento de escolherem essa solução, ter que garantir e ter capacidade para conseguir depois discernir e através do seu processamento automático e da entrega dos documentos, saber exatamente para que cliente, em função de cada cliente, o que é obrigatório, mas isso ser trabalhado previamente e de uma forma clara do sistema do emissor, não ter que haver, não ter que se pensar nisso. Portanto, é um processo que pode exigir, se for um novo campo, que o sistema de faturação não tivesse ainda contemplado, que para o cliente A ou B passou a ser necessário, mas uma vez adicionado esse campo extra, ele pode servir para outros clientes que no futuro venham a solicitar esse campo. Portanto, estes ajustes vão ser inevitavelmente necessários, portanto, mas também no que diz respeito à faturação B2B, vão haver standards que a legislação vai impor. Na nossa opinião, enquanto operador, o SUS-PT, que permite, de facto, uma grande especificidade e personalização, digamos assim, pode ser potenciado não só para responder àquilo que são os requisitos do setor público, mas também do setor privado. Bom, aqui a questão de gerir faturas devolvidas e faturas que têm a ser anuladas, isso já tem a ver com um processo mais funcional que que tem a ver depois também com o processo que existe de integração entre o software de faturação neste caso, o prestador de serviços que garante a entrega das faturas no destino. Portanto, aqui podem haver vários cenários. Creio que depois poderemos ou poderão contactar-me, quem quiser colocar este tipo de dúvidas, e poderemos esclarecer de uma forma mais detalhada. Mas já vejo que há aqui muitas questões relativamente à anulação das faturas. Exatamente, pronto. Mas aqui, como sugere o Miguel, o procedimento correto é, de facto, a emissão de uma nota de crédito, porque a partir do momento em que estamos a falar de fatura eletrónica e ela foi entregue e integrada no cliente e muitas vezes contabilizada, não há lugar a uma devolução. Portanto,
é de facto esse o procedimento que nós indicamos que é aquele que deve ser, que é aquele que está previsto e é aquele que deve ser feito. Embora depois aqui o José volta a falar da questão da anulação, mas este, de uma forma muito de alto nível, é a nossa posição. Ahm, Pronto, eu creio que aqui a discussão está muito à volta da anulação da fatura, já que, pelo que vejo, foi aqui o tema principal. Agora, não sei se houverem mais algumas questões. Creio que não. Estão aqui a pedir Posso? no O chat, link, sim, do LinkedIn. Era isso que ia sim, vou dizer. deixar aqui só um momento. Pronto, embora, como viram, estejamos num processo de co-branding sobre safety, o nosso site ainda é safety.com, e o LinkedIn também tem este endereço. Aqui a Miguel pergunta se haverá algum esforço coletivo para a adoção generalizada da norma CIS-PT em detrimento de formatos específicos. Da nossa experiência, portanto, para além da implementação do CIS-PT com as entidades públicas, e nós desde logo trabalhando com a ESPAP, que tem mais de 2.500 NIFs, com mais de 200 municípios e grande parte dos centros hospitalares e hospitais em Portugal, o CIS-PT obviamente é a norma e isso foi aproveitado e nós procuramos fomentar isso junto dos nossos clientes do setor privado, nomeadamente de empresas como a Galp, a nós, a Caixa de Depósitos, entre muitas outras, em que se pudesse utilizar esse mesmo formato, um, e não um formato específico, eventualmente adicionando um ou outro campo, como há pouco o José colocava, que possa ser necessário. Portanto, a minha resposta é sim, deve haver uma ação de utilizar o XPT como formato base mesmo para a ligação com entidades privadas, porque não faz sentido estarmos a trabalhar com o XPT só para o setor público e depois temos que fazer outros formatos para outros clientes. Portanto, aqui, nomeadamente, os grandes receptores estão muito sensíveis para essa situação, e nomeadamente porque querem que a adoção por parte das empresas mais pequenas resulte e seja uma realidade, como tem vindo a acontecer, e, portanto, não faz sentido estarmos aqui a encontrar outros formatos diferentes. Mais vale trabalhar sobre este formato que foi instituído para o setor público e enriquecer a partir daí com aquilo que seja necessário para dar resposta aos clientes do setor privado. Aqui o Rui pergunta, tem uma questão sobre a interoperabilidade entre outros players. Estas ligações não dependem apenas de nós, portanto, efetivamente, existem outras redes no mercado. Nós temos, como eu disse, uma ligação com mais de 40 redes a nível global. Em Portugal, creio que neste momento sejam 6, e temos todo o interesse em que essas ligações sejam estabelecidas. Eu aqui não consigo precisar, em particular, aquilo que sejam, portanto, o que possa neste momento estar ainda a impedir essa ligação que aqui refere, mas portanto, creio que seja uma questão de tempo, não consigo precisar o tempo para esta em particular, mas diria que é uma questão de tempo, uma vez que já temos essas dezenas de ligações estabelecidas, centenas de clientes que depois estão eventualmente noutras redes, através da SoftSafety são mais de 4.000 receptores de entidades públicas e privadas que estão preparadas para receber de forma integrada as faturas. Portanto, creio que essa é a evolução natural também da interoperabilidade, é que seja cada vez mais integrada, digamos assim, passa a redundância, e para facilitar, de facto, o estabelecimento destas ligações, não só no espaço doméstico,
mas como eu referi durante a sessão, com todos os parceiros que noutros mercados nos relacionamos.